Lucas, capítulo 11, versículo 11. Aleluia. Quem achou diz amém. Amém. Está escrito assim: qual pai entre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Amém? Amém. Aleluia, Deus. Meus irmãos, temos aqui uma grande promessa. Na verdade, temos aqui uma garantia. A garantia de que Ele, o Senhor, dá a quem pedir o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Eu quero te convidar nessa noite, se você ainda não deu, dê ao Espírito Santo um bem-vindo, porque Ele está entre nós. Aleluia, Deus. Um dia Jesus Cristo disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria presente. Só que Jesus não está aqui em corpo físico. Ele deixou muito bem claro que Ele enviaria, não nos deixaria só, enviaria um Consolador. Jesus Cristo está aqui na pessoa do Espírito Santo. Aleluia. E quão dificultoso é para a igreja entender que o Espírito Santo está em nosso meio. Amém, glória a Deus. Eu ouço dentro da igreja pessoas glorificarem ao Filho. Eu ouço pessoas glorificarem a Deus, ao Pai. Mas raramente eu ouço alguém dizer glória ao Espírito Santo. O Espírito Santo muitas vezes é esquecido em nosso meio. E ele tem sentimentos. Aleluia. Quando ele entrou por essas portas, estou falando com a figura de linguagem, obviamente, mas quando ele entrou por essas portas, ele entrou aqui para receber a tua adoração. Ele sentou do seu lado e esperou você adorá-lo. Esperou em algum momento você glorificá-lo. E muitas vezes nós entramos e saímos do mesmo jeito. Aleluia. E a única exigência essa noite que esse pregador te faz: experimente glorificar o Espírito Santo. Aleluia. Aqui nesse texto que nós lemos, Glória a Deus. o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo traz uma parábola. E ele diz que um certo homem estava dormindo e o seu amigo lhe acordou de madrugada batendo na porta. E ele batia na porta desesperadamente dizendo: me socorre, me dá um pedaço de pão. E o amigo disse: estou dormindo, não dá para levantar. Voltou a dormir. E aquele amigo voltou insistentemente a bater na porta dizendo: me dá um pedaço de pão. E ele disse: estou dormindo, não dá para levantar. E aquele homem, pela terceira vez, bate na porta. E quando ele bate na porta, Jesus diz bem assim: se você bater, você vai conseguir incomodar. Se você pedir a Deus insistentemente, Ele vos dará o Espírito Santo. Tem pessoas em nosso meio que julga, diz nunca ter recebido o Espírito Santo. Aí você vai procurar o histórico de vida dessa pessoa. Orou talvez 5 minutos, 10 minutos, talvez fez uma campanha de 2 ou 3 dias e se cansou, desistiu. Jesus Cristo nos ensinou: incomode a Deus, porque quem pedir, Ele dará o Espírito Santo. É garantia, é garantido. Jesus disse: para quem pedir, Ele dará o Espírito Santo. Bendito é o Senhor. E para que é que nós queremos o Espírito Santo? Aleluia. Amados, existem 3 momentos de Deus em sua tríplice personalidade na terra. Houve um momento de Deus Pai, aonde ninguém chamava Ele de Pai. Por quê? Por causa do relacionamento dos homens com Deus. Chamavam Ele de Jeová.
chamavam ele de Yahvé, chamavam ele de vários nomes genéricos. Houve esse momento, e esse momento passou com o nascimento do menino em Belém. Jesus Cristo nasceu, e agora entramos no novo momento, o momento de Jesus Cristo na terra. Os homens andavam com ele, comiam com ele, conversavam com ele, sentavam na mesa com ele, pescavam com ele. Mas Jesus Cristo também morreu, ressuscitou e foi para o céu e deixou a promessa: eu enviarei o Consolador. No terceiro momento é este que nós vivemos, o momento do Espírito Santo. Da mesma maneira que os homens tinham relacionamento com o Filho, onde comiam, andavam e falavam com Ele, o Espírito Santo exige de nós que tenhamos com Ele relacionamento. Exige que tenhamos com Ele momentos de noite antes de dormir, orar e chorar, encharcar o travesseiro. Momentos durante o dia a dia de comunhão com o Espírito Santo. Nós precisamos entender que o Espírito Santo exige de nós relacionamento. Aleluia! Aleluia. Oh, Aleluia. Bendito é o Senhor. Quem é o Espírito Santo? Nós vemos o Espírito Santo no Antigo Testamento vindo e cumprindo funções específicas. Vemos ele descendo sobre personalidades como reis, sacerdotes, juízes e profeta. Vemos o Espírito Santo descendo sobre homens e deixando esses homens com superpoderes. É interessante, presbítero Samuel, pastor dessa igreja, que o Espírito Santo descia em pessoas e dava para essas pessoas poderes especiais. Desceu sobre Sansão, deixou Sansão forte. Sansão foi capaz de ferir, ou por que não dizer, matar muitos homens das tribos rivais. Por quê? Por conta do Espírito Santo que estava na vida dele. Na força do Espírito Santo. O mesmo Espírito desceu também sobre Davi e trouxe para Davi uma coisa chamada de ferocidade. Nós encontramos isso no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 e versículo 35. Se Davi, ele matou um urso, não foi na força comum. Davi matou um gigante, Davi matou um leão. Tudo isso na força do Espírito do Senhor. O Espírito veio sobre Salomão e trouxe para Salomão sabedoria. O mesmo Espírito que deu inteligência para Salomão, deu inteligência para Ananias, Misael, Azarias e também Daniel, porque diz a Bíblia que estes tinham o Espírito da sabedoria do Deus eterno. O mesmo Espírito veio na vida de Elias, e em 1 Reis, capítulo 18, versículo 46, diz que Elias recebeu um poder, uma carga tão grande, depois de ele ter visto uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Diz a Bíblia que Elias saiu correndo em disparada e passou na frente dos cavalos do rei, com a velocidade que Deus deu por meio do Espírito Santo. Esse Espírito Santo foi quem deu revelações para Ezequiel e para todos os profetas. O Espírito Santo serve para nos dar autoridade. O Espírito Santo serve para nos dar poder. Vivemos um período onde o que nos falta é a autoridade do céu e poder dado pelo Espírito. Por que é que Satanás está bagunçando? Por que é que estão avacalhando o Evangelho? Porque nos falta o Espírito Santo. Ah, se o Espírito Santo voltar para os nossos cultos. Ah, se o Espírito Santo voltar para ser a sede do coração da igreja, nós teremos a autoridade de novo para mandar o aleijado se levantar e ele andar novamente. Teremos a autoridade do Espírito, e as pessoas que necessitam e padecem enfermidade na igreja não saem mais do mesmo jeito. Narabaia Sébia. Sabe o que era aqui? Sabe o que é que estão fazendo hoje em dia nos templos? Estão colocando rampa de acesso na igreja para o cadeirante entrar e sair.
estão criando Bíblias em braille para o cego poder ler a Bíblia. Aleluia. Ah, se fosse na época dos apóstolos, não precisava de rampa de acesso, porque ainda na porta do templo, o pastor da igreja diria assim: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Hoje nós temos prata, hoje nós temos ouro, mas nós não temos o levanta. E nós não temos o anda. Por que é que os templos estão vazios? Eu rodei o campo de Itacaré. Essa é a última congregação. Não, falta o Bairro Novo. Fui quase todas as congregações depois que eu voltei do hospital. E eu percebi que os templos estão vazios. O que é que está acontecendo? A Bíblia diz que antes do Espírito Santo descer, sabe quantos irmãos tinham? 120. Se reuniram na casa 120. Depois que o Espírito Santo desceu, no primeiro culto, 3.000 almas se renderam. Não, foi baixo, você não entendeu. 3.000 almas por causa do Espírito. No segundo culto, aproximadamente 5.000 almas. No terceiro culto, a Bíblia diz que não tinha mais como contar. No livro de Atos, no capítulo de número 6, o versículo 7, até Jerusalém, a Judéia e até os sacerdotes estavam se convertendo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31, a igreja passava por um período de paz na Judéia, Galileia, Samaria. Ela era edificada e encorajada pelo Espírito Santo e crescia em número de crentes vivendo no temor do Senhor. Quando tem o Espírito Santo, a igreja cresce, desenvolve, almas são rendidas. O que nos falta é o Espírito. Aleluia. O que nos falta é a gente cantar hino de novo. Não estou falando de Espírito somente aqui na hora do culto. Eu estou falando dentro de casa. Eu estou falando de cantar o hino enquanto está fazendo a comida e a lágrima rolar pelo olho e pingar em cima da pia. Eu estou falando de noite, sem dormir, de madrugada, orando e dizendo: vem Espírito Santo, eu te quero, Espírito Santo, eu te adoro, Espírito Santo, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Crente fraco, desiste. Para de buscar, desiste. Eu conheço crentes que já eram para ser presbíteros na Assembleia de Deus. Orou quanto tempo? E desistiu. Não buscou. Abandonou. O Espírito Santo se entristece. O apóstolo Paulo falou: tomem cuidado para não extinguir o Espírito Santo. Como é que se extingue o Espírito Santo, irmão? Não dá o devido valor que ele tem. Não prestar um culto verdadeiro. Vir para a igreja e ficar daí sentado dizendo assim: deixa eu ver se o pregador é bom mesmo. Se for bom, eu glorifico. Desafiando quem está pregando, quem está ensinando. Mas eu tenho uma confiança. Eu acredito que o Senhor vai levantar uma geração diferente. Eu acredito que dias estão vindo aí que o Senhor levantará o seu povo e a igreja não ficará prostrada, mas levantará na força do Senhor, na força do Espírito. O que é que tira o Espírito do nosso meio? É um pecado. Um pecado ainda afasta o Espírito da igreja. Falou mal do seu irmão, brigou com seu irmão, não pega no microfone da igreja. Não vem pra cá de qualquer jeito. Procura a tua liderança, procura teu pastor. Vivemos de um período onde a pessoa bagunça lá fora, depois vem com cara de santo pra igreja. Aqui dentro todo mundo vira santo. E o Espírito Santo, como uma pombinha, bate asa e sai do nosso meio.
Não retirem o Espírito Santo do vosso meio. Tenha a Ele a devida reverência. Santidade! É crente, mas briga com o vizinho por causa de lixo na porta de casa. Diz que é crente, mas xinga o vizinho por causa da música alta. Qual é a tua fé? Que diz que é crente, mas o braço não é. Me diga onde é que está a tua fé. Irmãos, precisamos dar a quem é devido a honra, a glória, mas acima de tudo a nossa santidade precisamos tributar para Ele. No livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro do Espírito Santo. Livro de Atos, capítulo de número 19. O apóstolo Paulo foi a Éfeso. Ao chegar em Éfeso, ele conversando com os irmãos que haviam se convertido lá. Paulo fala: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? E um olha para o outro e diz assim: nós nem sequer ouvimos que haja o Espírito. Paulo conversou com eles, colocou a mão na cabeça deles, orou por eles, e a Bíblia diz que todos foram batizados com o Espírito Santo. O que é que nós aprendemos com esse episódio? Primeiro, não há Espírito Santo sem ensinamento do Espírito Santo. Sabe por que eles não tinham recebido? Porque eles disseram: nós nem sequer ouvimos dizer que haja. Precisava de alguém ter falado para eles, ninguém falou. Segunda coisa que nós aprendemos: eles só foram batizados porque deixaram Paulo colocar a mão na cabeça deles. Está escrito. Eles permitiram. Se eles permitiram, é porque eles creram. Aleluia! A Bíblia diz: e estes sinais seguirão aos que crerem. Quer o poder de Deus, mas não acredita. Tem gente que não acredita nas línguas estranhas. Tem gente que quer a autoridade divina, quer receber a cura, mas fica com incredulidade. Deus quer levantar pessoas aqui dentro. Ele não precisa levantar todo mundo. Ele precisa de um. É a partir desse que ele ganha almas aqui dentro. É a partir desse que talvez uma grande revolução seja feita e o campo inteiro ouça dizer: a Camboinha 2 está acontecendo algo lá dentro. Está tudo incendiado. Almas estão se convertendo. Mas precisa de um que queira. Espírito Santo. Precisa de um que queira. Assim como na igreja de Éfeso, eu preguei sobre o Espírito Santo. E agora eu quero perguntar: quem que é isso?